pessoal, sou Fausto Filho, gestor de renda fixa e crédito da XP Asset Management. Vou falar um pouco sobre a performance dos fundos no mês de julho. Mês de julho, um mês muito forte para todas as classes de ativos, né, aqui no Brasil e lá fora. A dinâmica um pouco a mesma dos meses anteriores, um massivo estímulo fiscal e monetário por parte dos países. A gente teve discussões acerca da vacina, que naturalmente deram um gás adicional aos mercados, mas a gente não tem a menor dúvida que esse continua sendo o grande driver para a boa performance dos ativos. Adicionalmente, a gente teve a divulgação de dados econômicos no Brasil e mundo afora, grande parte desses dados mostrando realmente uma retomada dos ciclos econômicos, talvez expectativas sendo todas elas confirmadas para melhor, e a gente entende que talvez essa vai ser a dinâmica para frente. Quando a gente para olhar o resultado de algumas empresas que começaram a reportar o segundo trimestre, vai muito em linha com o que a gente conversou ao longo de toda a pandemia. Eu fiz muitas interações com investidores, enfim, com clientes, mostrando que talvez o ciclo econômico não fosse tão ruim quanto a gente esperava, dado que a gente, o Brasil, passou por um período de praticamente 3 anos de estagflação, e aqui era diferente porque a gente tinha uma situação de juro baixo, inflação controlada e um estímulo que parecia ser muito grande, e foi. O auxílio emergencial realmente foi muito grande, a expansão monetária que a gente teve nesse período foi brutal. A gente está vendo isso acontecer ainda na economia real. Eu queria chamar a atenção, obviamente, para a classe de renda fixa, classe de crédito. A gente pega o pior momento em abril e olha a partir dali, os retornos realmente foram muito fortes. Alguns mandatos aqui da XP Asset entregando retornos a partir de abril acima de 3%. Quando a gente pega os retornos no ano, alguns fundos já entregando retornos bem próximos ao CDI, a gente conseguindo fazer conta acerca de duration, carrego, nem falando em ganho de capital e já esperando uma expectativa dos fundos entregarem retornos acima do CDI no ano de 2020. Realmente a gente continua super animado, e mostrar para vocês que uma visão míope, que foi a que eu percebi ao longo dos últimos meses sobre a renda fixa, deveria ser deixada de lado. Os ativos de crédito passaram por uma grande reprecificação, vocês viram nas cotas dos fundos. A gente comentou muito isso ao longo do ano passado. Vale lembrar que ao longo do ano passado a gente deixou alguns fundos fechados para captação, porque a gente não concordava com os spreads que estavam sendo praticados nos mercados. A gente conseguiu proteger bem o patrimônio dos nossos cotistas ali nos meses de outubro e novembro. É claro que o hit a partir da pandemia foi muito forte, uma corrida por resgate foi muito forte e acabou pegando praticamente toda essa classe de ativos de crédito num momento bem ruim. Eu comentei isso aqui, eu falei que talvez tenha sido o movimento mais irracional que eu já vi no mercado, uma discussão sobre se as empresas iam ou não sobreviver, e eu trouxe um paralelo muito grande, eu trouxe uma evidência empírica, que foi o período compreendido entre 14 e 17, e tentei mostrar para os investidores que, não é bem assim, a gente vai ter realmente uma queda muito forte no segundo tri, mas a gente espera que esse negócio volte. E como eu comentei, os resultados corporativos muito melhores, o ciclo econômico muito melhor, e a gente não tem a menor dúvida que o terceiro e quarto trimestres do ano vão ser trimestres fortes, quando a gente fala de crescimento de PIB, etc. Voltando para o crédito e para a renda fixa, os índices tiveram retornos muito fortes. Os índices de mercado Ambima, IMAB e IMA Geral, realmente tiveram retornos muito fortes. O índice de debêntures da Ambima, o IDEX do JGP tiveram retornos muito fortes, muitos deles bem positivos e acima do CDI no ano. Os fundos da XP Asset, alguns deles entregaram retornos acima de 1%. Fazendo um recap para vocês, o XP Investor FIF Crédito Privado teve retorno de 0,90 no mês. O XP Top Crédito Privado teve retorno de 1,14 no mês.
O XP Corporate Plus teve retorno de 1,42 no mês. O XP Debêntures Incentivadas teve retorno de 2% no mês, já como um retorno de 3% no ano, o que daria 150 do CDI, isso isento para o investidor. Os demais fundos, os fundos de crédito estruturado, a família XPCE, essa teve uma performance avassaladora. O XPCE 180 de 260% do CDI no mês. O XPCE 360, 250 e o 360 profissional de 300 do CDI. É engraçado que a turma fala, pô, não quero mais olhar o CDI, o percentual do CDI, etc. Pode até fazer um pouco mais de sentido, a gente comentou muito isso, a gente preferiu olhar os papéis em spread, em CDI+, por mais que a discussão sobre o CDI também, eu percebo que é uma discussão um pouco de curto prazo, curto prazista por parte de alguns investidores. Pessoal, a gente está num momento de Selic totalmente estimulativo. Quando a gente olha uma Selic normalizada, a gente está discutindo Selic acima de 5%, e com o spread de algumas emissões, com o carrego de alguns papéis indexados ao IPCA, obviamente, esse negócio fica muito mais atraente. E como investimentos a gente tem que olhar sempre para o longo prazo, me parece que quando os papéis, quando determinado negócio faz o low, é o momento de entrar. Então eu gostaria de realmente trazer essa discussão para vocês, fazer com que vocês realmente prestem atenção na dinâmica do mercado de renda fixa como um todo, porque as oportunidades continuam a existir e times de gestão qualificados, como os da XP Asset, realmente vão conseguir entregar retornos diferenciados para os investidores. Então a mensagem final para vocês é que a renda fixa ela realmente continua sendo bem atrativa. É o momento sim de olhar para boas oportunidades, de diversificar os portfólios. Por mais que a gente tenha visto uma recuperação desse mercado de crédito, ainda tem muitos ativos descontados e que obviamente vão conseguir entregar retornos diferenciados, e o próprio mercado se reprecificou e ficou mais atraente para aquele cara que quer ter uma alocação diferenciada. Gostaria de agradecer aqui a confiança nos times de gestão e convidá-los a acessar o nosso site e qualquer dúvida mandar para o nosso RI. Obrigado.